Boa noite, a paz seja para todos. Com grande alegria, estamos mais uma vez aqui para podermos falar do amor de Cristo Jesus, falar desse Deus tão bondoso. Eu gostaria de deixar uma palavra para você que está em casa, que muitas vezes consegue sorrir por fora, mas por dentro só você e Deus sabe como está o seu coração, como está a sua alma. Eu quero nessa noite dizer, acalma o teu coração. Confia no Senhor, espera só mais um pouquinho. Isso tudo vai passar, não passa de uma provação. E Deus, eu aprendi nessa jornada com Cristo Jesus que toda provação ela tem fim, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E eu tenho certeza que nós vamos passar por essa prova mais corajosos do que antes, mais vencedores do que antes. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus, eu gostaria de deixar uma reflexão rápida no livro de Jeremias, capítulo de número 18, a partir do verso 1 até o verso de número 6, amém? Que diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra de Deus registrada no livro do profeta Jeremias, eu gostaria de dar uma breve passada sobre a história de Jeremias, porque nas redes sociais dos meus amigos muitas pessoas não conhecem Jeremias, o profeta, e eu gostaria de passar rapidamente sobre o chamado de Deus sobre a vida dele. A Bíblia vai falar que Jeremias era filho de sacerdote, seu pai, Ilquias, eles moravam na cidade de Anatote. E mesmo muito novo, Jeremias ele estava sendo preparado para assumir o sacerdócio, assim como seu pai. Mas Deus ele tinha algo de diferente para a vida de Jeremias. A Bíblia vai nos falar que Jeremias, aos 6 anos de idade, ele começa a estudar sobre os profetas, sobre o Velho Testamento. E a Bíblia vai nos contar que aos 13 anos, ele, menino, já tinha que saber as leis, já conhecer os profetas. A palavra vai nos falar que aos 30 anos era assumido o sacerdócio. Então, mesmo jovem, Jeremias, ele estava estudando, estava sendo preparado, capacitado para ser um sacerdote. Mas o chamado de Deus para a vida dele não era um chamado sacerdotal. O chamado para a vida de Jeremias era um chamado de profeta. E Deus o chama e diz para Jeremias: olha, Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu já te escolhi, e desde a madre eu te santifiquei e te dei por profeta às nações. E Jeremias, falando com Deus, ele diz: Senhor, mas eis que eu não sei falar porque eu sou uma criança. E o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque onde eu te mandar ir, tu irá. E tudo quanto eu te mandar fazer, tu vai fazer. Mas tenha a certeza de que eu sempre vou estar com você. Não tenha medo, não se apavore, não fique desesperado, porque eu sempre vou estar com você. Então Jeremias ele é levantado. Deus ele usa Jeremias ao decorrer de 20 anos para alertar o povo, para dizer para o povo: olha, vamos nos converter, vamos nos arrepender, vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, para que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas. Porque a visão que Deus deu a Jeremias era visão, não era visão boa, mas sim visão de colocar medo na nação. Porque Deus ele disse para Jeremias: olha, Jeremias, olha para a banda do norte. E Jeremias teve uma visão de uma panela fervendo. E ele pergunta para Deus: Senhor, mas qual é o significado dessa visão? E ele diz: olha, clama para os 4 cantos dessa cidade, dessa terra, porque se o meu povo não se arrepender, se esse povo não largar o pecado, se esse povo não se converter de todo o seu coração, não se converter só de palavras, mas do seu interior,
Então Deus iria permitir que viesse o exército babilônico. Que exército babilônico é esse? Naquela época, irmãos, era o exército mais imbatível que existia. Era o exército mais temível que existia. Então Deus permitiria que o povo babilônico, a mando de Nabucodonosor, invadisse a cidade de Jerusalém e invadisse a terra de Judá, saquearia tudo ali quanto tivesse de valor, quebraria toda a cidade, destruiria o templo e levava o povo cativo, prisioneiro, para que ficasse preso na antiga Babilônia. E Deus, ele deu essa oportunidade para o povo se converter. Então, no capítulo de número 18, Deus, ele leva Jeremias em uma visão, a olaria, e faz ele ir de encontro à casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, nessa visão que Jeremias tem, Jeremias se depara com o oleiro com barro na mão, colocou na roda e começou a trabalhar. O que nós entendemos nessa visão, irmãos, é que Deus não está parado, Deus não está dormindo, Deus, ele está trabalhando a nosso favor. Ei, você que está na sua casa, talvez você esteja apreensivo. Muitas pessoas encontram-se depressivos no dia de hoje, mas eu quero declarar uma palavra de vitória para a sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou dando conta. As notícias que têm sido, não têm sido das boas, não têm sido das melhores. Mas eu quero te dizer que existe lá no céu um Deus que tem cuidado das nossas vidas. E assim como na visão de Jeremias, ele viu o oleiro trabalhando. O oleiro representava a figura de Deus para a nação. Deus, ele não está parado, Deus, ele está trabalhando. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, Deus, ele está trabalhando. E eu já vi muitas pessoas me questionar, pastor, mas por que Deus está permitindo isso? Para que o povo venha se converter. Deus, ele está permitindo isso tudo acontecer em nossas vidas para que possamos reconhecer a grandeza de Deus. Deus, ele não vai permitir que morramos. Deus, ele não vai permitir, irmãos, que nós padecemos. Mas que Deus vai nos permitir, irmãos, que nós passemos por essa prova mais forte do que nunca. Deus, ele levanta Jeremias e dá a ele essa visão, que o oleiro não está parado, Deus está trabalhando, o oleiro está trabalhando. E o que nos mostra, irmãos, também, é que nessa visão, o oleiro, ele está com um vaso na mão. E quando ele bota no forno para que aquele vaso viesse a ficar pronto, aquele vaso, quando ele pega na sua mão, aquele vaso quebra. Não foi o próprio oleiro que o quebrou, o vaso quebrou sozinho. Quantas e quantas pessoas estão agora nas suas casas, nos seus lares, encontram-se tristes, encontram-se para baixo, encontram-se todo quebrado, moído. Não foi Deus que te quebrou não, irmão, foi nós mesmos que nós nos quebramos. Por quê? Porque tomamos decisões erradas, tomamos caminhos, passamos por caminhos que nós mesmos escolhemos. Mas Deus, ele tem algo de bom para nós. No meio dessa prova todinha, Deus, ele olha para Jeremias e diz, olha Jeremias, porventura posso eu refazer esse vaso de uma forma com que eu quero? Ele diz, sim, Senhor, o Senhor pode fazer. Então Deus, ele pega aquele vaso rachado, quebra ele todinho, molha de novo e faz dele um barro de novo, amassa ele todinho. Talvez nós estejamos sendo amassados por Deus, talvez Deus esteja nos fazendo de uma forma diferente, mas a forma que agrada a Ele. Não é da nossa forma, mas é da forma dele. A Bíblia vai nos falar que Deus, ele refaz um vaso e o faz um vaso perfeito, um vaso novo. Eu quero te dizer nessa noite que ainda que venhamos passar por situações adversas, Deus, ele está trabalhando a nosso favor, trabalhando a favor dessa nação, para nos fazer uma nação forte, para nos fazer uma nação que agrade ao coração de Deus. Deus, ele tem o melhor para nós, irmãos. Então que possamos voltar a buscar o Senhor, que possamos voltar a entregar e a confiar no Senhor, que dias melhores virão, que o Senhor tem o melhor para nós, para nossas vidas, para nossa família, que Deus ainda tem o de bom para nossas vidas, que Deus possa te abençoar o seu lar e a sua família, em nome de Jesus.